Ô pessoal, meu muito boa tarde a todos do canal Ex-Alcoólico Não Anônimo. E hoje, pessoal, vamos falar sobre alcoolismo, né? Estou com um artigo aqui, pessoal, tá? Estou com mais um artigo aqui que é aqui da revista Dependência de Drogas e Álcool, né? Na verdade aqui o título do artigo que foi publicado em 1º de junho de 2022, recentemente, tá, pessoal? Falando aí do consumo de álcool, consumo episódico, pesado e a perpetração de comportamento antissocial na Austrália, tá, pessoal? Não é no Brasil não, ou seja, esse consumo episódico, né, conhecido pelo termo em inglês aí de binge drinking, é o consumo de 5 ou mais doses por homens em uma ocasião, em uma determinada ocasião, em uma única ocasião. E já pelas mulheres aí de 4 ou mais doses em uma única ocasião, tá? Ou seja, aquela pessoa que bebe uma dose e logo em seguida vai bebendo ali as demais doses em um único momento, né? Classificado aí como um único momento. Então aqui ambas as medidas de consumo de álcool se correlacionam com um risco aumentado de perpetração de comportamento antissocial, que aqui eles caracterizam como a sigla ASB, né, que é um comportamento antissocial. Dessa pessoa, devido à ingesta demasiada de álcool, cometer algum desses comportamentos, né? Entre eles, inclusive a rebeldia, o transtorno psicológico, comportamento antissocial, né, a qual nós podemos dizer também há problemas, há comportamentos que na verdade vai levar a pessoa ao declínio, né? Enfim, o risco de perpetração de ASB variou entre as faixas etárias, ou seja, esse risco de comportamento antissocial variou, né, porque a pesquisa foi realizada aqui entre pessoas de 14 e 69 anos. Então teve homens, teve jovens, teve homens casados, adultos solteiros, mulheres jovens, mulheres casadas, enfim. Os entrevistados mais jovens e solteiros eram mais propensos a relatar a perpetração de ASB. Não há evidência de que grupos socioeconômicos desfavorecidos sejam mais propensos a cometer, né, esse tipo de natureza de comportamento antissocial. Houve alguns declínios na proporção de comportamento antissocial relacionados ao álcool na última pesquisa, né, ou seja, houve uma baixa, né, nessa última pesquisa. Bom, esse estudo visa compreender a relação dose e respostas do volume e padrões de consumo de álcool com comportamentos antissociais relacionados ao álcool, né, que é o AS, aqui a sigla, na população geral e avaliar se essas relações não consistentes, em vários subgrupos sociodemográficos, ou seja, que se refere ali a uns problemas, né, de uma sociedade, nesse caso aqui da Austrália, né? Eles pegaram ali então vários pessoas de várias cidades e fizeram essa pesquisa referente aí o uso abusivo do álcool e a relação de comportamentos antissociais, né, após certa dose que eu vou falar aqui abaixo. Métodos. Usamos dados de 30.275 entrevistados com idade entre 14 e 69 anos, de duas ondas, né? Essas ondas aqui eles caracterizam como entre 2013 e 2016, do National Drug Strategy Household Survey. As frequências médias de consumo diário de álcool e consumo excessivo de álcool episódico, né, que é o consumo aí para homens aí de 5 ou mais doses e para as mulheres de 4 ou mais doses em uma única ocasião, tá? Foram tratadas como as principais variáveis independentes e a perpetração de
é o comportamento antissocial, que é a ASB. Autorreferida como variável dependente, tá? Então aqui essa perpetração de comportamento antissocial, né, foi como referida aqui como uma variável dependente, né, então separada, tá? Foram estimados modelos de regressão logística bivariável e multivariável que predizem comportamento antissocial com termos de interação entre consumo de álcool e diversas variáveis sociodemográficas. Bom, agora aqui abaixo tem as descobertas, né? Os resultados, apesar de ser uma meta-análise, né? Não ser algo realmente, digamos, evidenciado, né? Mas aqui nessa meta-análise aqui eles fazem então aqui nas descobertas, né? Em comparação com o consumo de baixo risco, que aqui eles colocaram 0,01 a 20 gramas de álcool por dia, né, barra dia, por dia, os entrevistados que beberam em níveis de risco, né, que aqui já foi um nível de risco, certo? De 20 a 40 gramas de álcool por dia, e alto risco, né, que aqui é maior que 40 gramas de álcool por dia, tiveram uma prevalência aumentada, ou seja, tiveram uma predisposição aqui aumentada de comportamento aqui, né, antissocial, com razão de chances ajustadas de 3,63 e 8,7. O aumento da frequência de HED aqui que eles colocaram, né, que é o consumo excessivo do álcool, também foi associado ao aumento do alto relato de perpetração de comportamento antissocial em modelos bivariáveis e multivariáveis, né? Ou seja, nós vemos aqui que o consumo, né, excessivo do álcool, de fato, teve o aumento de perpetração de um comportamento antissocial devido aí à alta ingesta de álcool. Em nossos modelos de interação encontramos maiores probabilidades de perpetração de comportamento antissocial entre os entrevistados mais jovens, né? Ou seja, os mais jovens aqui foram que tiveram a maior predisposição para que depois dessas altas ingestas de álcool, né, em uma única ocasião, ao qual eles colocaram aqui como o consumo episódico, né, tiveram os maiores problemas, né, lá na Austrália, tá, pessoal? Tiveram então maiores problemas aí em ter esses comportamentos, né, antissociais aí, que é marcado por ações ao qual podemos dizer de impulsividade, né, de rebeldia e até mesmo de agressividade. Creio eu que aqui no Brasil também não seja diferente, né? Apesar de eu não pesquisar ainda, ver se tem algum artigo relacionado, tá, pessoal? A esse consumo aqui, essa perpetração de comportamento, né, antissocial, tá? Aqui no Brasil. Vamos lá, pessoal. Então aqui, né, a discussão e conclusões aqui que eles obtiveram foi a seguinte: tanto o consumo médio diário de álcool quanto a frequência de HED, que é o consumo excessivo, né, elevado do álcool, predizem a probabilidade de cometer, né, a probabilidade, tá, pessoal? Não é todo mundo que vai beber demasiadamente e vai, né, vai cometer algum delito, enfim. Predizem a probabilidade de cometer ASB relacionada ao álcool, ou seja, um comportamento antissocial relacionado ao álcool. Sem surpresa, o risco de o comportamento antissocial específico para álcool aumentou mais rapidamente com os níveis de consumo para entrevistados mais jovens, né, e solteiros, tá? Tanto jovens e solteiros. Eu moro sozinho, pessoal, há 12 anos, sei o quanto é difícil, né, você
É o que eu sempre falo, a sua mente é a sua, pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga. Depende da maneira que você ocupa ela. Então parar de beber não é só simplesmente o fato de você parar de beber. Você tem que ter uma ocupação. Sair dos ambientes tóxicos ao qual você vive e ter uma ocupação diferenciada, praticar algum esporte, ler livros, fazer algum curso de artes ou qualquer outro curso ou hobby que você venha gostar, tá bom? Vamos lá. Sugerindo que intervenções para reduzir o consumo entre pessoas mais jovens e solteiras terão impacto significativo no ASB, que aqui é no caso aqui o comportamento, né, antissocial desses jovens. Então nós vemos aqui que a classe jovens, né, os jovens e solteiros, aqui segundo a meta, não digo meta-análise, mas a pesquisa sem uma evidência exata, né, vemos que os jovens de fato eles tiveram maiores problemas em beber demasiadamente e apresentarem aí um comportamento antissocial depois de 4, né, ou mais doses de álcool. Então, pessoal, aqui eles falam, né, que tem que ter uma intervenção tudo para reduzir, mas na verdade é difícil essa intervenção, né, já que não temos políticas públicas desde quando a pessoa está na sua tenra idade, né? Quando é menino ainda, inclusive no prezinho ou nas escolas, nas primeiras séries, algo falando relacionado aí ao álcool, né? As consequências de você utilizar essa droga maléfica, entre outras drogas também, né? Não temos nas escolas isso. Então é difícil porque os jovens não só lá na Austrália, pessoal, mas aqui no Brasil, eu venho batendo nessa tecla, está com a predisposição maior, porque justamente para serem aceitos ali no grupo, que todos bebem, ele vai ter que beber também. Senão ele vai ser excluído, senão para ele acha que ele não vai conquistar aquela garota, né, estando careta, então ele tem que fazer parte também da loucura dos outros, né, bebendo, enchendo a cara, então isso é preocupante. Tá, pessoal? Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá, pessoal? Vou deixar o link aqui abaixo desse artigo, tá bom? De volume 235, que foi publicado 1º de junho de 2022. Tá bom? Vou deixar aqui abaixo o artigo, aí vocês leem e tirem aí as suas conclusões através dessa pesquisa aqui entre entrevistados com as idades de 14 e 69 anos, falando aí sobre a ASB, sobre o comportamento, né, antissocial das pessoas após aí a ingesta demasiada de álcool. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.